E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e esse aqui é mega especial. Eu tô gravando e postando aqui no dia do meu aniversário, só que o presente é totalmente de vocês. Essa aqui é a parte 1, tá? É até um tanto curioso, porque eu tô refazendo a abertura. Quando eu gravei o vídeo, eu pensei em fazer um take único e fazer por volta de uns 12 minutos aí de vídeo, só que eu fui me empolgando ali no conteúdo que eu tava passando para você e acabou estendendo para uns 30 e poucos minutos. Então eu vou dividir esse vídeo em partes. Essa aqui é a parte 1, tá? Que eu tô postando aqui no dia do meu aniversário. Vão ser 10 dicas mega especiais. Quando eu for começar a falar sobre divisão de treino, isso vai ser na parte 2. Então se lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder quando eu lançar esse vídeo, tá? Nesse aqui que você tá vendo agora, vão ser as 6 primeiras dicas. Pega o bloquinho de notas, pega papel e caneta aí e começa a anotar, que com certeza vai ajudar você muito a melhorar os resultados nos seus treinos, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Valeu! A primeira dica, que é um ponto que eu vejo muita gente considerar e se preocupa demais na academia, mas eu não acho que tenha uma relevância tão grande assim quando você está pensando em aumentar a sua massa muscular aqui, que é a preocupação com a carga, tá? A carga não é um fator mega importante para você conseguir desenvolver muito a sua massa muscular. Claro que se a gente estiver falando de aumento de performance, conseguir levantar mais peso, né? Se você vai competir um powerlifting, por exemplo, aí a carga sim tem um papel muito importante. Só que quando a gente está falando de ganho de massa muscular, ela está bem em segundo, terceiro plano. O importante que aqui vai ser, para você conseguir ganhar mais massa muscular, que já é a dica número 2, é você se aproximar muito do seu limite ou às vezes chegar até a falha concêntrica. O que é a falha concêntrica? Imagina num exercício de rosca direta, né? Quando você está fazendo aquelas últimas repetições que até já está desacelerando um pouco, quando você tenta fazer a flexão do cotovelo e para no meio do caminho porque você não consegue mais realizar a outra repetição, tá? Sem ter uma compensação de execução. Esse aí é um exemplo claro de uma falha concêntrica. A falha que não pode acontecer é a falha da execução do movimento, e essa é a dica número 3. É a base de tudo, por isso que grande parte aqui do conteúdo do canal é voltado para você conseguir executar os exercícios corretamente. Eu acredito que essa é uma das bases mais importantes que a gente pode ter, se não a mais importante, porque se você estiver executando o movimento incorretamente, os seus resultados estarão limitados, a chance de você se machucar é muito maior, né? Então, nesse caso aqui, não adianta você começar a fazer o movimento errado, porque para desconstruir o errado, para criar o certo, é muito mais difícil. Então, se você está começando a treinar agora, ou se você conhece alguém que está pensando em começar a treinar ou iniciou há pouco tempo, manda esse vídeo aqui para ele, porque assim vai ficar bem claro para ele que ele precisa entender que a execução é base de tudo, não é colocar mais peso. Você colocar mais peso não significa você aumentar os seus ganhos de massa muscular. Tem estudos que mostram que desde que você consiga fazer o treino com pelo menos 30% da carga que você conseguiria fazer uma repetição máxima, desde que você se aproxime à falha ou você chegue até a falha, os seus ganhos de massa muscular vão ser equivalentes às pessoas que estão treinando com 80% da sua carga de repetição máxima. Então você não precisa realmente colocar muita carga. Você pode até ver pessoas que têm um físico bem legal, treinando calistenia, treinando crossfit, que muitas vezes não utiliza muita carga, mas que faz muitas repetições e se aproxima muito desse limite, às vezes até passa do limite, né? Acaba exagerando, mas consegue desenvolver bem a sua massa muscular. Claro que se a gente estiver falando assim de um bodybuilder, né? A gente tem que trabalhar muito mais específico. Às vezes tem uns momentos que a carga vai ser um fator importante sim, mas em geral não é o mais importante, tá? Fica em segundo plano aí você se preocupar muito com a carga, beleza? O próximo fator que eu acho que é base aqui, né? A gente falou da intensidade, falou da execução técnica, e o outro pilar de sustentação aqui é a gente falar sobre o volume de treino, que é a quantidade de treino que você faz na semana, tá? Pra gente quantificar isso. O que eu recomendo que você faça? Pelo menos 10 séries semanais, isso para pessoas que já estão treinando há um mês, já passou por aquela fase inicial de treinamento, já está conseguindo se localizar mais na academia ali, né? Pelo menos umas 10 séries semanais ali é um bom ponto, uma garantia de que você vai conseguir evoluir bem nos seus resultados, tá? Então, a partir de uns 2, 3 meses de treino, é uma faixa de volume aí que está interessante para você realizar, de quantidade. Então pensa assim, você vai ter um exercício de... Você pode ter, 2 exercícios de peitoral, né? Aí um dia você faz 3 séries de 1, no outro dia 2, e aí você repete
esse exercício numa segunda vez na semana. Digamos que foi segunda e quinta-feira que você fez esse exercício, esses 2 exercícios de peitoral. Ao longo da semana, né, 5 mais 5, você tem 10 séries semanais de peitoral ali, tá? Pode até parecer pouco se você começou a treinar numa academia e o instrutor vai lá e colocou 5 exercícios de peitoral, 4 séries cada um. Você pode ter uma analogia, não estou aqui com um copo do lado, mas imagina que a sua capacidade, o volume, né? O copo, aliás, é mede o volume ali. Então, digamos que você tem um copo de 500 ml. Para que você vai colocar 1 litro de líquido dentro, se não vai caber? Tá? Então a gente tem que ter essa consciência de que quando você está começando, você não precisa exagerar, não precisa colocar um volume muito grande. Porque nesse caso, ele vai transbordar, vai fazer uma sujeira aí muito grande, vai bagunçar tudo, e no nosso corpo isso pode acabar gerando o quê? Uma lesão, né? Por volume mesmo, seu corpo não está adaptado. O músculo consegue se desenvolver muito mais rápido, só que outras estruturas como tendões, ligamentos, a cartilagem, não tem essa capacidade de adaptação tão grande assim quanto o músculo, porque o músculo é muito mais vascularizado, ele recebe muito mais nutrientes. Então toma cuidado aí nessa progressão. Se você está fazendo muito mais do que isso quando você começou a treinar, bota o pé no freio aí, dá uma analisada, vê se realmente precisa, se está passando muito desse teto. Para quem já treina há mais de 1 ano, né, 3 anos, 1 a 5 anos ali, a faixa de volume pode aumentar um pouco, pode ficar por volta de umas 15, às vezes até umas 20 séries semanais para as musculaturas que você realmente quer se dedicar ali. Vão ter grupamentos musculares que você pode fazer um pouco menos, outros que você vai precisar fazer um pouco mais, tem a individualidade biológica, mas é um range aí, um intervalo de séries que é interessante para a maioria esmagadora aí da população conseguir ter ótimos resultados. Agora, se você precisa de um volume muito grande, aí a gente está falando de 25, 30 séries semanais para um grupamento que você quer se dedicar. Eu não recomendo que você faça um volume absurdo para tudo, tá? Se você já é uma pessoa muito avançada, aí você tem que priorizar o que você quer desenvolver, tá? Isso eu posso fazer um outro vídeo mais específico, eu tô até me alongando bastante nessa dica aqui, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, anota aqui nos comentários. Vamos lá, próximo. Beleza. Então aqui um conceito que é importante também, na seleção de exercícios, se você tiver um número restrito de movimentos que você vai colocar no seu treino, né? Que nem eu falei, você não precisa de um número cavalar de séries ali. Eu já atendi pessoas através da consultoria, que acabam fazendo às vezes 20 séries por dia de treino, acabam fazendo 2 ou 3 vezes isso, então dá 40, 60 séries semanais. E com volume muito grande, você não consegue colocar uma intensidade muito grande. É impossível, tá? Você não é muito provável que você não seja o asterisco ali do estudo que consiga manter uma performance muito elevada nisso tudo aí de séries. Então, reduz isso daí, você vai ter uma seleção de exercícios e eu acho interessante, né, no começo, você priorizar exercícios que colocam uma tensão na musculatura com ela mais alongada, tá? Tem uma linha de estudos mais recente que parece que isso favorece o seu ganho de massa muscular. Então, imagina na situação que se você treinar, por exemplo, fazendo um supino, um crucifixo ou crossover, né, que o seu peitoral ele fica com uma tensão grande quando ele está mais alongado, isso seria um benefício maior para o seu ganho de massa muscular do que se você fizer um exercício, por exemplo, aquele de segurar as palmas aqui, contrair a mão aqui na frente, né, contrair esse peitoral com o braço mais aduzido, mais fechado aqui. Tá? Então você ter exercício que o seu músculo está trabalhando mais alongado pode ter um benefício maior, como por exemplo você selecionar um tríceps francês ou um tríceps testa ali na polia em relação a um tríceps coice que ele está mais encurtado. Pode ser interessante fazer essa mescla ali. Quando você selecionar exercícios, procure movimentos que se complementam, tá? Que não trabalhem a musculatura com uma intensidade mais elevada na mesma angulação de movimento, beleza? Então essa aqui foi a parte 1 do vídeo, espero que você tenha gostado. Se lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para você ficar alerta e receber a notificação quando eu lançar a parte 2 falando muito sobre divisão de treino. Olha lá na descrição que você vai ver o link para você aprender a montar o seu próprio treino também com o meu curso de treino de musculação. E é isso, te aguardo na próxima. Valeu!